Grande Anderson Batista já está por aqui para bater um papo. Anderson, bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, ouvintes da Vicência FM. Beleza, quem sai, quem fica, quem joga. Sport joga contra a equipe do Fluminense, Anderson Batista. E vamos começar a falar do Leão, porque esse jogo é de suma importância, tanto para o Sport como também para o Fluminense. Fluminense que, já vou repetir novamente, vou ser repetitivo, não joga bem dentro de casa e agora nem fora mais. Então, o Sport tem que tirar proveito disso, Anderson. É um adversário que, como eu até ressaltei ontem, encontra dificuldades na temporada. No Campeonato Brasileiro, eu até credencio a não afirmação do Fluminense por conta de peças do elenco. É um time que tem poucas peças no quesito reposição e sofre isso bastante, né? É tão tal que utiliza... São poucos os clubes no Brasil que tem esse tipo de ferramenta, né? Utilizar em demasia a base. E o Fluminense utiliza muitos garotos formados nas categorias do clube. E isso também é um fator que determina a posição na classificação. Se bem que o Atlético Paranaense é uma das equipes que, junto com o Santos, elas se diferenciam no futebol brasileiro por utilizarem garotos, né? São duas equipes que revelam bastante e que investem muito na base. O Fluminense também tem o seu devido investimento. Era uma equipe que tinha um aparato financeiro bem maior, né? Com a saída da Unimed acabou ficando bem mais enfraquecido nos últimos anos, mas é um jogo perigoso porque o Sport atua fora de casa. Mesmo com aquela vitória frente ao Grêmio na Arena do Grêmio, ainda o Sport fora de casa não tem o melhor dos desempenhos entre as 20 equipes que disputam o Brasileirão. E todo cuidado é pouco, né? Mesmo com os desfalques do Fluminense, não tendo o Ibanez na zaga, não tendo o pensante no meio de campo, Sornosa, e o Gilberto, que já é desfalque há muito tempo. Mas é uma equipe que pode sim sair com um resultado positivo. Esperamos que não, mas é algo a ser observado. Inclusive, torcedor atrás de informações a respeito do Fluminense. O Fluminense que volta aos treinamentos nesta tarde, a partir das 3 horas da tarde, horário do Recife, no centro de treinamento da Barra da Tijuca. Amanhã, às 10 da manhã, 9 horas, horário do Recife, tem o segundo treinamento que fecha aí a preparação do Fluminense, curta preparação, por sinal, para esse jogo contra o Sport, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Exato. Vamos também com o nosso repórter Alessandro Matias. Alessandro, o negócio é o seguinte: o Sport, quando joga fora de casa, tem tomado muitos gols. São 12 gols tomados em 3 jogos fora de casa. Foram 5 contra a equipe do Atlético Mineiro, 4 contra a equipe do Atlético Paranaense e 3 contra a equipe do Grêmio. Mesmo com a vitória, é uma equipe que toma muitos gols. Você que estava por aí, está sempre por aí trazendo informações para a gente. O técnico Milton Mendes tem trabalhado essa questão também de parar de tomar essa quantidade de gols tão grande quando joga fora de casa, Alessandro. Bom dia. Bom dia, meu querido Moisés. Bom dia, amigos da Rádio Vicência FM. Anderson Batista. É aquela história, né, Moisés? Antes de entrar literalmente na resposta que você está querendo, se o time leva 3, mas faz 5, se o time leva 4, mas faz 6, faz 5, e sai vitorioso, eu não vejo problema algum de uma zaga levar esses gols. O problema que o Sport tinha, pelo menos até os jogos que você acabou de citar aí, é porque nem tinha uma zaga que inspirasse confiança e não tinha nem um meio de campo que metesse bola, que servisse, fizesse o trabalho de garçom para os atacantes, e não tinha atacantes que resolvessem, né? Por problemas esses aí que o Milton Mendes deve ter visto isso aí quando chegou, de ordem psicológica, de ordem de treinamento, de ordem de repetição. Repetição essa que já entra na resposta que você quer. O Milton Mendes treinou hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, como a gente já tinha falado aqui na resenha. Fez no primeiro momento trabalhos, 2 grupos, né, se reuniram de cada lado, cada um com 2 times, fizeram um trabalho no campo reduzido, toque de bola, aquela coisa toda de rapidez, de raciocínio, de toques, enfim. Depois ele pegou a turma, aí sim, já entra na tua resposta literalmente, e treinou escanteios, jogadas de escanteios, com um ar defensivo, né, no caso, com objetivo defensivo, e com rapidez na saída de bola, né? Tanto que o time titular ficou todo formado em um lado do campo, com zaga, laterais, meio de campo e ataque,
E a bola, assim que era tirada da área, os jogadores do meio de campo, ou quem sobrasse a bola, já tem, né, que a gente acompanha as jogadas, já tem todo um objetivo traçado para quem tocar a bola, para quem se vira o jogo, se não vira, enfim, para quem tem mais facilidade de meter a bola, no caso o Michel Bastos é um deles. Então, o técnico treinou esse tipo de jogada com rapidez, de um lado, do lado esquerdo, e depois treinou do lado direito, as mesmas situações, só que em aspectos diferentes, e já perto do final fez um trabalho de faltas, né, metidas na área também, aí de cunho totalmente defensivo. O interessante é que nessa manhã teve uma novidade, né? O Juninho, aquele mesmo Juninho que foi para o Ceará, que o Corinthians queria, que tem problemas aí na justiça, né, com relação à sua ex-namorada, que ela acusou ele de violência, enfim, de ameaça, mas o Juninho apareceu por lá bem cedo, falou com alguns companheiros, né, na passagem para o campo onde a base iria treinar e fez o trabalho de base lá nessa manhã. Então, Juninho, para quem está acompanhando a gente lá no site eupraticosport.com.br, Juninho não está reintegrado ao elenco. Juninho está treinando no esporte porque ele tem contrato com o esporte, inclusive foi dito até fevereiro de 2019, ele tem contrato até o ano de 2020. Então, fevereiro de 2020, o atleta estará ainda vinculado com o esporte. Se ele vai ter, depois disso ou durante esse processo aí, durante esse contrato, esse vínculo com o esporte, ele vai ter futuro ainda, a gente aguarda e torce sim, que mude a cabeça, que mude esse tipo de situação com ele, e até porque é um ser humano e merece, apesar de ser jovem, ter feito algumas, segundo a acusação da sua ex-namorada, algumas bobagens, mas a gente torce porque a gente tem que torcer mesmo pelo ser humano, pela melhora e pela volta. Então, Juninho tem contrato até 2020 e, para quem está perguntando, acho quase que impossível, complicadíssimo, né, a situação dele, não só dentro do esporte, por sinal, é o clube que eu acredito que, se tiver uma chance, vai ser no esporte dele. Não vejo outra alternativa para Juninho e outros clubes, em virtude do que já aconteceu com o Corinthians, em virtude do que já aconteceu no Ceará, em virtude de tudo, inclusive dele próprio, porque ainda não, ao que parece, os últimos comentários pelo menos, ainda não se deu conta da sua situação com relação à carreira, né? Esse tipo de situação. Mas, enfim, a gente fica na torcida. O esporte, nesse momento, está perto do aeroporto dos Guararapes. Eu não estou mais no CT, mas acabou o treino. O próprio Milton Mendes, antes da coletiva, falou para o grupo: pessoal, tem menos de uma hora para embarcar aqui, para sair. Então o grupo fez vamos dizer assim, um lanche-almoço, né, porque fizeram um café da manhã reportado antes do treino. O treino terminou mais ou menos 9h30, né, mais 9h30, 9h40, e daí fez vestiário, né, lá no CT, cada um se dirigiu e fez um lanche-almoço, vamos dizer assim. Daqui a pouco, tipo 12h10, 12h20, estarão embarcando para o Rio de Janeiro e treina amanhã nas Laranjeiras, né, lá no Rio de Janeiro. Que, por curiosidade, né, os clubes não têm essa cultura de deixar um time adversário de uma partida treinar nos seus domínios, mas o Fluminense está permitindo aí que o esporte faça a movimentação desse sábado lá no antigo campo das Laranjeiras, né? Isso. Sim, Anderson. Não, ressaltar o treinamento do esporte amanhã no Rio de Janeiro, né? A última movimentação antes da partida. Jogo importante, esporte aí com os desfalques do Sander e do Marlone, dois atletas que um estava na condição de titular, o outro aparecendo como uma opção no banco de reservas, e eles não estarão à disposição do Milton Mendes para esse jogo. A expectativa é que no jogo da quarta-feira, né, tenhamos aí a volta desses dois atletas. Eles passarão por um processo aí no caso do Sander, é um processo fisioterápico, né, fazendo aí as devidas avaliações. Inclusive ontem, o treinamento da tarde de ontem, ele já foi visto dando algumas voltas leves ao redor do gramado do CT, mas ainda muito inicial. É um cara que precisa se recondicionar para voltar à sua posição, a lateral esquerda. E no caso do Marlone é mais uma opção para Milton Mendes, né? Já que ele perde aí um cara que poderia muito bem, em certas circunstâncias, no segundo tempo, substituir o Michel Bastos, porque
dá aquele toque de qualidade, tem um passe refinado, mesmo não tendo a devida intensidade, bem como o titular hoje. Então, são duas peças que vão fazer falta sim, pelas suas responsabilidades dentro desse grupo. O esporte só para complementar a informação do Anderson, essas corridas, né, inclusive a gente registrou ontem à tarde, do Sander ao redor do gramado de um dos campos do CT, foi na observação, no caso do médico Dr. Rodrigo, que eu conversei até um pouco antes dessas corridas, e também de um dos fisioterapeutas. E eu perguntava ao Dr. Rodrigo com relação à volta do Sander, como é que estava o pé, estava inchado. Eu disse, olha, Sander, não está como estava antes não. Agora, tudo vai depender de um teste que a gente vai fazer daqui a pouco, no caso foram essas corridas, né, no gramado, para ter uma situação da melhora dele. Mas aí já foi no momento que a gente informou, eu acredito que até em primeira mão lá no Twitter, no meu Twitter, no @Alessandro com 2S, sendo mal que casa. Então, que o Sander estava fora dos planos para enfrentar o Fluminense. A expectativa é que para a semana, né? Semana que vem, o Sander e o Marlone já estejam à disposição do Milton Mendes para essa partida. Milton Mendes, por sinal, na coletiva, já confirmou o time, não há novidade alguma. A gente falou com o Milton Mendes, a minha pergunta, pelo menos, foi a respeito do cansaço da equipe, né, do Fluminense. Ele até achava que eu ia falar de algum cansaço de deslocamento do Sport. Interrompeu minha pergunta. Não, Milton, vou falar do Fluminense. Ah, tá, me desculpa. Então, prosseguiu. Mas não há novidade, não. Como o Anderson estava colocando aí, você, Maílson, Vinck, Hernando, Adrielson, Prata, Marcão, Jair, Michel Bastos, Gabriel, Matheus Gonçalves e Hernani. Beleza. E o final, a vitória. Pra gente estar aqui comentando na segunda-feira, falando que o Sport está apenas a alguns jogos para se garantir aí na primeira divisão de 2019. Beleza, Alessandro? Beleza, meu querido. Só para finalizar e registrar aí que os bastidores da política no Sport tá quente, viu? Tá quente pra caramba. Inclusive, estão quentes os bastidores, melhor dizendo. Já tem gente aí querendo captar apoio de gente que já disse publicamente que ia apoiar outro. Então, não duvido se amanhã ou depois aparecer alguém que apoiava A e apoiar X e que X que apoiar Y, enfim, é confusão, é sururu formado. Inclusive sobre política, só para finalizar, me permite, o Eduardo Carvalho, um dos candidatos oficiais, né, ao lado de Newton, até então, criticou a última coletiva aí do vice-presidente de futebol, o Guerra, no Laércio Guerra, quando falou de salários atrasados, que ia resolver no final do ano, que isso aí não era um assunto tão importante para aquele momento, que os jogadores, né, estavam fazendo isso, fazendo aquilo, mostrando raça, mas não pegou bem não. Não pegou bem para o torcedor, não pegou bem para no caso do Eduardo Carvalho, que fez uma nota de repúdio a respeito disso. Está lá no nosso site, para quem quiser dar uma observada aí nas palavras do Eduardo Carvalho. Beleza, ele não tem nem que ter falado lá, eu disse aqui, né? Não é nem para ter falado, né? Mas beleza, Alessandro, muito boas informações, certo? Tá bom, meu querido, forte abraço para você, para o Anderson Batista, chamar o torcedor rubro-negro para acompanhar o nosso site www.eupraticoesporte.com.br. Nossas redes sociais estão todas lá e no nosso canal no YouTube que está bombando, como sempre, desde o início, graças a Deus. Forte abraço, beijo para quem é de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.